vale a pena. Você não vai perder. Parece que eles... E vamos! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje é muito especial. Eu trouxe aqui novamente a minha mãe. Vocês lembram do vídeo dela? Vou deixar umas ceninhas aqui embaixo do último vídeo que eu gravei com ela aqui, que fez o maior sucesso, porque o filme é muito bom, né, mãe? Muito bom mesmo. Quem não assistiu, assista. Gente, hoje nós vamos falar pra você e nós vamos te convencer. Te damos 5 motivos para você investir no ministério infantil da sua igreja. É um ministério que muitas vezes é deixado de lado, mas hoje a gente vai mostrar para você que vale a pena investir nas nossas crianças. Primeiro motivo para você iniciar um ministério infantil na sua igreja. Por que investir no ministério infantil? Porque as crianças crescem e crescem muito rápido. Você, pastor, você que é líder, que está me ouvindo, vale a pena investir no ministério infantil, porque a criança ela traz tanto crescimento vertical como crescimento horizontal. Uma criança ela não vai sozinha para a igreja, é necessário que os pais a levem. Muitas das vezes esses pais não conhecem a palavra de Deus e através da criança você vai conseguir que esses pais aceitem a Jesus. O ministério infantil é tão importante que quando as crianças chegaram até Jesus, o povo queria impedir, mas Jesus falou: não, deixai vir a minhas criancinhas. Tamanho é a nossa responsabilidade enquanto cristão, ganhá-las para Jesus. E uma vez que você implantar o ministério infantil na sua igreja, você vai trazer com eles algumas responsabilidades, porque criança não é brincadeira. E falando de líder para líder, eu sou líder de jovens na minha igreja, a minha mãe é líder de crianças na igreja dela, e eu falo para você, gente, é mais fácil você trazer os pais de uma criança do que os pais de um jovem para a igreja. Então aproveita agora, porque depois fica mais complicado. Segundo motivo para você investir no ministério infantil da sua igreja. O ide. Quando Jesus falou ide e pregai a minha palavra a toda criatura, esse ide não ausentou as crianças. Muito pelo contrário, elas fazem parte desse ide. E você já parou para pensar quantas crianças passam por você na rua e às vezes você está evangelizando, mas evangeliza só os adultos? Então tá na hora, se você quer mesmo ser um evangelizador, comece pelas crianças. Você não vai arrepender. A grande comissão, ela nos dá 4 tarefas. Primeiro, alcançar. Como que você vai alcançar as crianças? Você vai falar na linguagem que elas possam entender a palavra de Deus. Você vai falar numa altura em que elas possam compreender e olhar dentro dos seus olhos. Número 2, você precisa conquistar essa criança. E uma vez que você conquista essa criança, ela jamais te abandonará. Número 3, ensinar. Você precisa ser assíduo na igreja, estudante da Bíblia, para você poder ensinar a criança. Um professor, ele precisa se dedicar todos os dias. E número 4, treinar. A sua criança vai ser o próximo ganhador de almas à medida que você for treinando ele. Terceiro motivo para você investir no ministério infantil da sua igreja. Planejar. Quem aqui vai fazer uma construção sem primeiro planejar? Você começa a construção pela fundação. Como começar então a evangelizar as crianças? Primeira coisa, procure um curso em qual você vai se aperfeiçoar para você poder transmitir a palavra de Deus na linguagem de cada faixa etária, das crianças, dos juniores. Para você conquistar essa criança, você precisa aprender a entrar no mundinho dela. E para você entrar no mundo dela, você precisa procurar se aperfeiçoar.
cada dia mais. E eu tenho certeza que quando você abrir o seu coração para esse ministério, Deus vai te abrir portas tremendas e você vai compreender isso aqui que eu estou falando. Como é maravilhoso você poder trabalhar no alicerce da igreja. Porque as crianças, elas crescem muito rápido. Você tem um prazo, professor, pastor, vocês que estão me ouvindo agora, o prazo para que a gente possa inculcar a palavra de Deus na cabecinha das crianças é até os 7 anos. Até os 7 anos. Passou disso aí, eles não vão mais dar aquela importância de quando eles eram pequenininhos em ouvir a palavra de Deus. Então veja bem a sua responsabilidade enquanto pastor, enquanto líder, enquanto membro da sua igreja. Preste bem atenção nisso que eu estou falando. A comissão Deus deixou para todos. Quarto motivo para você investir no ministério infantil da sua igreja. Salmo 127:3 fala que os filhos são herança do Senhor. Então o Senhor deixou essa herança para que nós pudéssemos multiplicar e cuidar. O que você tem feito no cuidar dessa herança que Deus te deixou? Pastor, líder, professor, o que você tem feito para que o ministério infantil da sua igreja conheça a palavra de Deus? Você tem investido nas suas crianças? Cuidado, essa herança nós vamos ter que prestar contas dela no final. Você já imaginou quando Jesus te chamar e ele entregou uma herança na sua mão e ele te chamar, você vai falar o quê? Não teve tempo, não teve oportunidade. E aí? Deus não quer desculpa, Ele quer que você haja agora. Então eu convido você a fazer parte dessa grande comissão, que é evangelização de crianças. Você precisa compreender que é urgente, que o inimigo ele tem lutado com desenhos, ele tem lutado com professores inadequados dentro de salas de aula, ele tem lutado com videogames, ele tem apresentado uma série de coisas para chamar a atenção da sua criança. Antes da gente falar o quinto motivo, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do canal, comenta aqui embaixo o que você tem feito para investir no ministério da sua igreja e quais são as desculpas que andam dando para não começar o ministério infantil na sua igreja. Dá o like e compartilha esse vídeo para chegar em pastores, chegar em líderes, professores que precisam ouvir essa mensagem. Então vamos para o quinto motivo para você investir no ministério infantil da sua igreja. Eu falei no primeiro motivo que a criança ela traz tanto o crescimento vertical quanto o horizontal da sua igreja. E uma vez que você abrace a causa no evangelismo infantil, você tem que colocar na sua cabeça que você é professor 24 horas. Aonde você estiver, o seu aluno está te observando. O que você está falando, como você está agindo. Se você dentro da sala de aula é uma coisa e fora é outra, fique tranquilo, eles vão cobrar de você, naturalmente. Então, você seja um professor preparado. Não é fácil. Eu falo porque eu estou nesse ministério há quase 10 anos. Mas Deus cada dia mais tem nos capacitado. Você que está ouvindo esse vídeo, que tem interesse e quer, e depois eu vou colocar os links de vários cursos que você pode fazer para o crescimento e para a implantação do curso na sua igreja, para começar agora 2021 ganhando muitas crianças para Cristo. O ministério infantil é urgente, é agora. A criança não é o futuro, ela é o agora. Se você investir agora, no futuro você, pastor, não vai ter problema com jovens fora da igreja. Se você, líder, investir na criança, ela vai crescer ouvindo a palavra de Deus e ela não vai sair da igreja.
o que nós temos visto são crianças igrejeiras. Ora, o que são crianças igrejeiras? São aquelas que o pai pega, leva para a igreja, põe ela sentada ali, a criança não tem ninguém para falar no linguajar dela, para ensinar a palavra de Deus para ela, e ela fica ali alheia àquilo tudo que está acontecendo. Ou não, né? Ou fica no celular. Ou fica no celular. O pai vai para a igreja, dá o celular para a criança e ela fica ali, sem entender realmente o que ela está fazendo ali. Então ela precisa de pessoas qualificadas para ensinar a palavra de Deus para ela, de maneira que ela vai compreender, de maneira que ela vai saber que ela é uma pecadora e que ela precisa também da salvação. Lembra que eu falei que a criança é uma herança que Deus entregou? E ela não entregou só para os pais, não. Olha bem, ela entregou para você. Então você que é líder, pastores que não têm investido no ministério infantil, hoje eu tenho certeza que Deus vai inculcar isso na sua mente, porque nós precisamos de pessoas parceiras, de pessoas que entendam esse ministério infantil e que a igreja cresça e que a igreja multiplique, porque esse é o ID do Senhor. Quando você investe no ministério infantil, a sua igreja cresce e ela cresce verticalmente também, porque os pais, quando a criança ela é bem recebida em uma igreja, jamais ele abandona aquela igreja, porque ele sabe que ali o filho, o neto, o vizinho, eles vão ser bem recebidos. Então eu quero fazer um alerta a você que tem abandonado o ministério infantil da sua igreja. O tempo urge, o tempo é agora. Invista no ministério infantil. Gente, forte isso, né? E você, o que você está esperando para começar? Talvez você está esperando em saber se esse é o teu chamado? Às vezes eu acredito que se você realmente não tem vocação para ser professora, eu vou dar umas dicas e eu acho que a minha mãe vai confirmar. Você pode ajudar de N formas. Primeiro, doando materiais para ser usado na sala de aula. Com certeza. Segundo, rapidinho, aí você complementa. Segundo, doando seu tempo, ajudando tanto no lanche quanto em oração. Não tem desculpa. Você é capacitado. Quando você levantou a sua mão, Deus te capacitou para você trabalhar na obra dele. Então procure ajudar de alguma forma, seja no lanche, seja em ajudar dentro da sala de aula, financeiramente, com materiais. Então assim, seja um financiador do Ministério Infantil. Vale a pena. Você não vai perder. Parece que eles... E vamos! Muito coach. Muito o quê? Coach. Olá! Meu nome é Késia, eu sou mamãe da Ana Luísa e da Maria Clara, de 5 e 6 aninhos. E eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a importância do departamento infantil. Eu posso falar com muita propriedade, porque é uma experiência que eu vivo, né, hoje com as minhas filhas. E elas têm prazer de estar na igreja, de estar na casa do Senhor, de ir para a EBD, de aprender. E tudo que elas aprendem fica, memorizado. Elas ensinam ao próximo, às vezes nos corrigem, né, quando erramos. E assim como um prédio, uma casa, né, um edifício em construção, o que eles precisam para que futuramente não venha desmoronar? Eles precisam de uma base, eles precisam de um bom alicerce. E assim são as nossas crianças, porque elas estão em construção, elas estão crescendo todos os dias e aprendendo coisas novas. E que nós possamos investir e valorizar o departamento infantil, porque é ele que tem trazido as nossas crianças para a igreja, não da forma como a gente ia antigamente, meio que obrigado, né? Não tinha muito recurso, não se fazia muitas programações para as crianças, e hoje não, eles têm um trabalho lúdico, eles trabalham de forma que atrai as nossas crianças, de forma que elas sintam prazer de ir
de forma com que elas aprendam. E essa é a importância do departamento infantil, uma boa base, porque na fase adulta, jamais elas vão pensar se querem se desviar dos caminhos do Senhor, porque tudo que elas aprenderam na infância ficou ali, gravado. E nós pais vamos trabalhando juntamente com a igreja, juntamente com os líderes infantis, para que nada disso se perca no meio do caminho. Então, que você possa valorizar o departamento infantil. Ore pelo departamento infantil, ore pelas nossas crianças, e assim nós teremos bons resultados futuros. Amém? Aquele abraço. Olá, eu vou falar qual a importância do Ministério Infantil. Eu, como mãe, fico muito lisonjeada, porque eu tenho 2 filhos, o Samuel de 14 e a Sofia de 7. O tanto que eles têm aprendido com o Ministério Infantil. Aqui na nossa igreja tem a tia Márcia, que faz parte da equipe do Ministério Infantil, que tem feito um ótimo trabalho, um excelente trabalho com as crianças, desde sempre. Apesar que antes as crianças iam para as salas e ficavam ansiosas, porque não tinha muito o que fazer. Ficava pintando, brincando, sendo que as salas é o local de aprender a palavra de Deus. Então, assim, a tia Márcia, que faz parte da equipe do Ministério Infantil, tem se dedicado muito, tem feito um ótimo trabalho com essas crianças. Então, assim, ela tá de parabéns, e a equipe, o Ministério Infantil também é toda de parabéns. Inclusive, o Ministério Infantil tem feito muitos trabalhos, inclusive agora na pandemia, tem feito excelentes trabalhos. Tem levado o alimento e também tem levado o alimento espiritual para muitas crianças e muitas famílias que têm precisado, que nesse momento tem ficado assim, os pais perderam o emprego, a renda abaixaram, né, as rendas, aí ficou muita gente em dificuldade. Aí o Ministério está fazendo um excelente trabalho, um ótimo trabalho, levando a palavra de Deus para essas crianças. E tem feito assim muitas coisas boas. E você vê o rostinho das crianças, um brilho nos olhos deles ao ouvir a palavra de Deus. E a tia Márcia e tantos outros, né, que faz parte do Ministério Infantil, tem trabalhado de uma forma assim, com muita dedicação, com muito amor. Porque na verdade, quando a gente faz com amor, é recompensador. Não tem preço, não tem nada que pague. Então eles mesmos, essa equipe, está de parabéns por tantas coisas boas que tem feito pelas crianças, tem levado a palavra de Deus para essas famílias. E eu vejo assim nos trabalhos que o Ministério Infantil tem feito, tanto assim, um trabalho bonito que tem feito com as crianças. Aí você chega lá, vai ensinar a palavra, vai falar de forma lúdica que eles aprendam. Então, assim, é muito lindo isso, o Ministério Infantil tem feito. E é isso. Obrigada. Quero agradecer o convite feito pela Isadora. Como eu já falei, eu trabalho nessa área há mais de 10 anos. Hoje eu tenho alunos já formados, alunos obreiros, alunos que dedicam a obra de Deus, líderes à frente de vários trabalhos, porque eu nunca perdi a oportunidade. Muito obrigada, Isadora, por essa parceria. Eu agradeço, né, mais uma vez minha mãe aqui no canal. E enquanto a gente estava gravando, eu já tinha várias outras ideias aí, só que eu ia ter que conversar com ela antes. Vamos deixar links de cursos aqui no box de informações, então vocês aproveitem. E estaremos aí no próximo sábado com mais um vídeo no canal para vocês. Beijo. Quero agradecer, coração mesmo. E que... Oh, mãe, desculpa, meu pai espiando lá no fundo. Tá. Pai, sossega!